Opa, boa noite, tá me escutando? Tudo certo? WhatsApp web aqui também. Celular. Show! Alguma dúvida para ver agora antes da aula, pessoal? Quem tá online, hein? Antes do pessoal entrar em massa. Pessoal, quem tá online, alguma dúvida para levantar aí? Uma questão? Lembrando que sábado temos a nossa aula extra, tá? De recuperação da semana passada e de exercícios e dúvidas gerais, enfim. Nem deu para fazer muito exercício de aplicado, né? Mas vamos lá. Eu tô devendo uma lista, eu acho que eu vou postar ela amanhã de, de exercícios, tá? Quanto à fadiga. A Giovanni me pediu uma por WhatsApp aí. Até enquanto o pessoal não se atualiza aí. Deixa eu abrir aqui o YouTube. E esse cara aqui, ó. O engenheiro eficiente. Porcaria. Professor, Oi. da temperatura, fazendo a tarefa lá, Sim. eu fiquei no fator de temperatura. Eu peguei a tabela e interpolei para achar, apesar que eu vi que dá para usar um também. É, O livro coloca que dá para usar um também. vamos. É só. Já vou dar uma olhada nisso aí. Tem esse Tranquilo. canal aqui de YouTube, ó. Tá? Que eu não assisti todos os vídeos dele, mas os que eu assisti, eles são bem didáticos e bem interessantes, assim, para aprender, né? E um conteúdo bem real, assim, bem a ver com o que está no livro. Tá? Então, fica a dica aí, se vocês quiserem dar uma olhada.
posso postar esse link aqui também, boto lá no WhatsApp para vocês. Boto lá no WhatsApp para vocês. E vamos ver a questão da temperatura. Temperatura. Cadê o K? Cadê? A, B, C, D. O fator de temperatura, na verdade, tá? Ele vai corrigir a questão da relação, ó, o SE, tá? Limite de endurance, aparenta manter a mesma relação que a resistência última para elevadas temperaturas. Então, na verdade, esse fator KD, claro, a gente vai aplicar ele no SE, certo? Mas ele é a mesma influência que a gente tem na temperatura, na resistência do material, resistência última, em relação à temperatura, certo? É a mesma relação. Então, observa-se que até 250 graus, ele acresce, certo? Um pouquinho a resistência. Acresce um pouquinho a resistência. Então, qual a dica que eu dou? Até 250 graus, utiliza 1, certo? Até 250 graus, utiliza 1. Porque esses 2% aqui, o teu erro, a tua incerteza é bem maior do que esses 2% aqui do fator. Tá? Então, até 250, utiliza 1 que você está dormindo. Foi justamente essa minha dúvida. Eu tinha visto, não lembro dizer em qual parte do livro aqui, tá olhando, Isso. mas que podia ser 1. Pode ser 1. Mantenha. Daí eu digo, mas por que tem a tabela do Interpolei? Claro, a variação é muito pequena, mas mesmo isso. assim, Interpolei. Aí Obrigado. você pode interpolar, tem problema, mas a tabela, ó, esse aqui é um polinômio, já uma função, tá? Que é a interpolação da tabela. Então, se você quiser colocar isso no Excel, né, ou fazer alguma automatização da fórmula, tá? Mas, Você quer ter professor, mais... Oi? mas aí já no livro o exemplo já é um pouquinho diferente. No exemplo 6.5, Ah. no livro, o senhor vai ter que abrir o livro, acho. Não, tem aqui, ó. Não, pode olhar que ele é um pouquinho diferente. De onde tirar esses dados aqui? Será que posso alterar ou não? É que tu tem que avaliar se está em Kelvin ou em Fahrenheit. É aí o furo do É. ditado. Obrigado, professor. Eu acho que essa daqui, ó, TF, deve ser em Fahrenheit. Aí aqui ele tem ela em Kelvin. Em Kelvin não, para o Celsius. Na dúvida, se quiser sempre pegar literal que está na tabela, interpolar, enfim, não está incorreto. Não está incorreto, não. Vai dar tranquilo. Beleza. Vai dar bom porque a variação é pequena e ele se comporta de forma mais ou menos linear, né? Não tem um pico. Um pico de variação, mas está tranquilo. Tabela. Tá? Então a temperatura é isso aí. Mais alguma questão, pessoal? Não sei se respondi também. Tem aquele canal do YouTube, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, enfim. Os vídeos que eu vi, achei bem interessante. Tem um lá de teoria de falhas, né? Que a gente estudou aqui na aula. Tem, enfim, ductilidade, né? Tensão em vigas. E por aí vai. Tem a questão mais de materiais, né? De módulo de Poisson, de módulo de elasticidade, né? Que seria mais teórica. Aí o Giovanni me pediu sobre torção e tem um videozinho lá de torção que pode te ajudar bastante. Tem um de círculo de Mohr também, se vocês têm dúvida lá em círculo de Mohr.
Show. Sobre elas, sim, eu vou gravar ela também, como todas as outras, vou postar no YouTube, normal, se vocês não puderem assistir no sábado. Eu sei que sábado tem pessoal que tem aula, que tem orientação e tal. É por isso que eu faço ela mais voltada a exercícios, tá? Exercícios. Embora esse semestre, eu até vi que vocês comentaram ali, no Dia dos Professores, agradeço todos os parabéns que eu recebi aí, que eu estou falando bastante de exercício, tratando bastante de forma de exercício, né? E não sei se tem agregado mais valor para vocês, enfim, se está adequado dessa maneira, mas pelo feedback que eu recebi, o pessoal estava gostando dessa maneira. Então, não vai ter muito exercício para a gente fazer, mas claro, pega um exercício do livro, lá para separar uns 2, 3 exercícios, pega um exercício do livro e a gente debuia. Deixa eu só pegar um papel aqui que eu estou com o nariz se incomodando. Tá? Enquanto isso, vocês querem dar uma olhada no slide aí, tá? Que hoje a gente vai aprender. Quando eu ensinei fadiga, eu falei que tinha três grandes grupos, né? 3 metodologias para o estudo da fadiga. Que era o tensão-vida, que foi o que a gente calculou, deformação-vida, que a gente não calculou, a gente só deu uma olhada em um materialzinho que está para trás ali, e mecânica da fratura linear elástica. Tá? E aí, tanto na fratura, na falha estática, quanto na falha dinâmica, eu pulei, tá? E agora a gente vai ver as duas coisas, na falha estática, como funciona, e na falha dinâmica, tá? Eu vou passar bem pincelado por cima, tá? Se vocês tiver algum aluno que quiser se aprofundar e tal nessa área, enfim, a gente pode avaliar. Eu acho que eu vou fazer algum cálculozinho, mas eu vou passar bem por cima mesmo, né? Isso aqui não cobro em provas e nada. De repente, se quiser fazer algum exercício disso sábado também, ou alguma lista, daria para nós pensar em aplicar. Tá? Deixa eu só pegar um papel aqui. Então, para que se usa mecânica da fratura linear elástica? Tá? Para monitorar, para analisar, vamos trabalhar com analisar, que é mais interessante, para analisar trincas, analisar as tensões em cima de trincas, como o material se comporta quando ele está trincado. Tá? Então, para isso, para esse método, a gente conseguir sair do chão com esse método, a primeira consideração é que todo material existe trinca. Em todo material existe trinca. Tá? Na tua peça já existe uma trinca. Tá? Um poro, uma inclusão, uma trinca de solda. Mesmo que você não veja. Tá? Mesmo que você não veja. Eles não. Tu não encontrou porque o teu sistema o sistema de localizar trincas, vamos dizer assim, o sistema de inspecionar trincas, essa é a palavra que eu estava procurando, não tem resolução suficiente para visualizar uma trinca. É uma trinca minúscula. Mas pode ser que tenha uma trinca. Pode ser que tenha... Ou seja, sei lá, professor, eu usei líquido penetrante. Líquido penetrante é um método, se vocês quiserem procurar na internet ali, ensaios de líquido penetrante. Você pinta a peça com um líquido vermelho, tá? E depois com líquido branco. E aí, o líquido vermelho, ele é fino o suficiente para penetrar na trinca. Quando você pinta com o líquido branco, ele realça a trinca. Tá? Então, é um processo muito utilizado ali para aviação, enfim, toda análise de trinca é feita com um líquido penetrante, né?
Porém, existe um tamanho, a trinca tem que ter determinado tamanho para o fluido, para o líquido entrar dentro dela, né? Então, pode ser que exista uma trinca pequena o suficiente para o fluido não penetrar na trinca, tá? Mas pode ser que exista. Então, você diz assim, ó, meu material não tem trinca maior do que tanto, né? 0,1, 0,01 milímetros, tá? E a partir dali que a gente faz os cálculos. Tá? Então, o método sempre assuma que existam trincas. Se você não visualizou trinca, pode ser que existam trincas menor do que a resolução do teu aparelho. Tá? Para materiais dúcteis, tá? A gente não utiliza trinca na falha elástica, como os concentradores de tensão. Mas na falha dinâmica, eles vão gerar falhas, tá? Uma trinca pode ser estável e não propagar. Tá? Em carregamento quase estático. Aqui escondido, não sei se está aparecendo para vocês aqui embaixo da barra. Aqui, ó. Fratura quase estática, ou seja, não dinâmico. Tá? Uma questão não dinâmica, o material pode estar trincado e não quebrar. Tá? Se a condição é dinâmica, é carregamento repetitivo, aí a gente vai ver que cada carregamento vai aumentar a trinca. Né? Conforme o tamanho... Bom, vai lá. O Griffin foi o primeiro cara que começou a estudar, né? Ele fez todo um mapeamento de tensões na mão, tá? Ao redor de um furo elíptico e encontrou uma relação parecida com essa. Essa é a relação. E aí a gente observa o seguinte, ó, numa trinca o que acontece? B tende a 0. E se B tende a 0, a minha tensão tende ao infinito. Tá? E aí começa a confusão. Então, se a tensão é infinita, então tudo aquilo que a gente viu de falha não vale mais, porque eu estou dizendo que o material trincado não rompe e estou dizendo que minha tensão é infinita. Ou tende ao infinito. Certo? Aqui está a equação de trinca, né? De trinca não, mas de uma forma, de uma abertura de canto. Tá? Teria mais a ver com uma trinca do que o furo elíptico, certo? Um canto vivo aqui. E aí, da mesma forma, as tensões no osso, né? Como as tensões em X se comportam, como as tensões em Y se comportam, sendo aqui o elemento, né? Então, a tensão em X seria nesse sentido, a tensão em Y nesse sentido, e o cisalhamento. Tá? O cisalhamento. Isso é feito para cada modo de trinca. Tá? Então, a gente vai estudar o modo 1. O modo 3 é totalmente diferente. Então, tudo que a gente estudou para o modo 1 pode não valer, tá? Ou pode não, é que a teoria é a mesma, mas as equações, né, são todas diferentes para o modo 2 e para o modo 3. Por que eu falo isso, pessoal? Porque esse modo 3 é um modo que recorre bastante na indústria, tá? Com a evolução dos materiais, né, aços de alta resistência, o esbeltamento, né, você transformar as seções mais esbeltas, as espessuras mais finas, né? Então, esse modo 3 é um modo de falha que eu vejo bastante, tá? Vejo bastante e mato o engenheiro, porque é difícil de você ter material do modo 3 aqui. É muito específico a falha. Tá? Muito específica a falha. Cada caso é um caso, nem o elementos finitos não vai te ajudar muito nessa questão aqui. Tá? Mas o modo 1 ele tem bastante estudo, né? Até porque ele fica plano, né? E você tem torção. E aqui no modo 1 você está no estado plano,
estado plano. Então, facilita bastante essa questão. Tá? Bom, então aqui estão as tensões e se observa que as tensões são proporcionais a raiz de πA, sendo A meia trinca. Tá? Meia trinca. Como eu tenho senos aqui, ó, senos e cossenos, tá? Observa que todas as tensões são proporcionais à raiz de πA. E aí a gente substitui esse fator K1 por causa do primeiro modo, tá? Nessa equação aqui, ó. E a gente tem essas equações, né, que são as utilizadas aí na mecânica da fratura linear elástica. Tá? Bom, e o que eu vou saber com isso? Com isso eu vou saber como a tensão se comporta, tá? Como a tensão se comporta, dado R e o θ. O que é o R e o θ? É a distância do elemento que eu quero analisar em relação à trinca. Tá? Em relação à trinca. De forma geral, tá? A gente assume, a gente estuda, a gente simplifica, tá? K1 como beta sigma raiz de πA, onde esse beta ele é tabelado. Então aqui tem uma trinca. Lembra que a trinca ela tem 2A de largura, certo? 2 vezes o A. Essa trinca não é centralizada, enfim, está na placa. E aí, baseado nas propriedades geométricas, a gente encontra no eixo Y aqui o beta. Tá? A gente vai utilizar nessa equaçãozinha 5,37. A placa com uma trinca lateral, né? O beta ali pode chegar até 6, enfim, posso extrapolar. E por aí vai. Tá? Para várias questões. Então, volta a ser tabelado. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o K1 e ele é um valor meio abstrato. Tá? Olha a unidade dele, é megapascal raiz de metro. Megapascal raiz de metro. É uma unidade meio abstrata. Tá? Mas a gente vai calcular o K1 e comparar como um valor crítico. Como se fosse a tensão. Então, aqui a gente calcula como se fosse o carregamento do material na trinca, certo? Na crista da trinca lá. Qual que é o carregamento, embora seja um valor abstrato, e vai comparar com o valor de falha. Vou calcular lá, deu 10. Eu sei que se chegar a 26, a trinca vai romper meu material. Não é que ela não vai propagar. Né? Se chegar a 26, ela vai propagar de forma abrupta até a ruptura do meu material. Certo? E aí a gente coloca isso como um critério de projeto. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um exemplozinho. Vamos só olhar o exemplo 5.7 aqui, não gastar muito tempo. Tá, então tem uma placa, ela tem uma trinca, certo? Tem as dimensões, material, enfim, tá? O fator de segurança deve ser 1.3. Aí a gente calcula. Aqui ele estima a espessura. Estima a espessura, enfim. Aqui ele tem que estimar a espessura para jogar na tabela para encontrar a espessura mínima possível. Esse aqui não é um bom exemplo. Deixa eu ver se tem mais um aqui. 5.6. Aqui. Isso. Então aqui também, ó, vamos ver o que ele, vamos ver se ele dá agora. A espessura uma placa de navio, né, deck plate, seria do casco do navio,
tem 30 milímetros de espessura e 12 metros de largura. É carregado com uma tensão uniforme de tensão, uma tensão uniforme nominal de tração, né? Tensile stress, tensão de tração, de 50 megapascal. Tá? Ele é frágil, não é dúctil, então merece uma atenção. Tá? Com KIC igual a 28,3 megapascal. Então, esse seria o KI crítico. Tá? Crítico. Se existe uma trinca de 65 milímetros, tá? Estime a tensão para a qual a falha catastrófica iria ocorrer. Então, a gente calcula o K1. Como a gente calcula o K1? Primeiro, a gente tem que catar o beta. Não achou beta? Não. Considerou beta 1. Ele jogou no gráfico, ó, e disse assim, ó. Então, A sobre D é pequeno. Então, né, A sobre B é pequeno, o teu beta vira 1. Se teu beta é 1, o teu K1 não depende mais de beta. Tá? Não depende mais de beta. E aí você tem aqui o K1 de 16 megapascal raiz de metro. E a gente vai comparar com o 28,3. Tá? E aí tem um coeficiente de segurança de 1,77. De que essa trinca não vai causar falha catastrófica. A tensão para a falha catastrófica fica em torno de, ele calcula em relação ao sigma, né, vezes 50, ele considera aqui o 28,3 e encontra os 88,4. Então, vezes 50, eu teria que ter 88,4. Tá? Mais ou menos essa é a mecânica da fratura linear elástica. Para carregamento estático. Para carregamento dinâmico, está para trás, Uou. Tensão vida, tensão vida, tensão vida. Ok. Né? Para carregamento dinâmico, de novo, ele assume que já existe uma trinca, tá? E ele prevê quanto a trinca vai crescer em comparação à intensidade de tensões, que é o nosso K1. Tá? Nosso K1. O estágio final ocorre. Aqui não fala estágio final, fala aqui. A fratura final ocorre quando o K1 alcança o K1 crítico. Tá? Ou seja, aqui, olha, eu tenho o quanto a minha trinca está crescendo. Ou seja, o tamanho da minha trinca. E aqui no eixo X eu tenho o meu K, né, que seria minha tensão. Então, para baixa tensão, eu vou começar a nuclear uma trinca. Certo? Conforme essa trinca vai crescendo, vai aumentando o K. Vocês lembram que o K, olha, na fórmula dele, dentro dele tem o A, que é o tamanho da trinca. E aí, existe um período de crescimento de trinca. Tá? Que ele assume como constante. Um crescimento de trinca constante. Ou seja, a cada ciclo, a minha trinca vai crescer a minha taxa de crescimento de trinca vai aumentando. Ou seja, minha trinca, a cada ciclo, ela vai aumentar mais, mas de forma linear. Tá? Até a K1, né, o K do material, ultrapassar o crítico e correr a falha. Tá? Tem uma outra forma de visualizar.
Então, aqui eu tenho, ó, comprimento de trinca, né? E aqui eu tenho ciclos. Tenho ciclos. Então, a cada ciclo, eu tenho uma trinca inicial, né? Se a minha tensão é maior, a minha trinca cresce mais rapidamente. Se a minha tensão é menor, a minha trinca cresce de forma mais lenta. Mas, olha, ela cresce de forma exponencial, né? Cresce, cresce, chega a um ponto que ela vai a cada ciclo ela cresce mais rápido. Cada ciclo ela cresce mais rápido. Tá? E aí o crescimento de trinca é aproximado pela equação de Paris, certo? Sendo C e M constantes do material. Tá? E aí, para resolver isso, a gente faz uma integral. A gente isola, como tem o dAdn, né? Eu tenho que jogar o dn para cá, ó, né? E aí fazer a integração, para descobrir quantos ciclos eu tenho até a falha. Número de ciclos estimados para produzir a falha após a trinca inicial formada. Tá? Aí também tem um exemplozinho para vocês entenderem. Tá? Aí, sim, tem que resolver a integral? Sim, tem que resolver a integral. Pode ser de forma numérica. Pode ser de forma numérica. Mas você vai ter que sair dessa encrenca aqui da integral. Aqui no exemplo, ele calcula, tá? Ele calcula a integral. Cadê? Aqui, ó. Certo? Ele calcula a integral aqui dentro. Né? Tem uma questão que você tem o M, A na M. Não me lembro da cabeça, só resolvendo para lembrar. Você tem raiz de πa na 3. Então, essa integração vai depender do M. Acho que é isso. E aqui, resolvendo a integração, fica raiz de A embaixo. Raiz de A embaixo. E aí, ele calcula aí para vocês qual que é o número de ciclos até a falha. Eu estou com 5 minutos agora. Eu vou separar um exemplo desse aqui para a gente fazer no sábado, aí, se tiver alguma dúvida. Tá? Porque minha ideia não é tornar vocês craques, mas você saber que isso existe. E que, embora seja difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Isso o pessoal utiliza muito na área espacial, na área nuclear, na área náutica, né? Tanto para dimensionamento, beleza? Mas mais para a análise, né? A manutenção preditiva, né? Ou seja, o material está trincado e eu vou lá inspecionar o quanto essa trinca abre para saber se dá tempo de agendar uma manutenção, né? O quanto tempo eu tenho até eu parar o material para fazer uma manutenção. Então, esse tipo de análise já é bem visível na indústria, né? Principalmente na área de manutenção. Na área de manutenção. Você vai lá, mede a trinca e realiza o cálculo. Tá? Realiza o cálculo. Para componentes mais severos, mais, como é que eu vou dizer? Você tem um trem de pouso no avião, né? Então, o que o pessoal faz? O pessoal faz ensaios e acompanha, né, como a trinca cresce no ensaio. Tá? E depois joga isso para a vida real. Então, mesmo que você tenha uma trinca lá no trem de pouso de um avião, que é um item muito crítico, tá? Você tem segurança para dizer, ó, esse trem de pouso aguenta mais tantas horas de voo, né, ou tantas aterrissagens, até a falha. Você aplica o coeficiente de segurança, tá? E agenda a manutenção, enfim, consegue trabalhar dessa maneira.
É mais ou menos essa a ideia. Tem o componente, né, ensaiado, você conhecendo o comportamento dele perante a trinca, tá? Perante a trinca, e utilizando de técnicas de análise de crescimento de trinca, esse gráfico aqui, tá? Você tem uma segurança para saber, ó, eu estou nessa região ou eu já estou nessa região. Então, mais ou menos essa aqui é a ideia. Por isso que não tem muitas informações nem de Cs, nem de Ms, nos coeficientes aqui de material. Tá? Porque isso você vai comparar, pegar do seu produto, tá? Do seu produto, do seu ensaio. Do seu ensaio. Mais ou menos essa é a dica. Tá? No mais, acho que a gente tinha visto toda aqui a parte de fadiga. Tá? Quer dizer, sim. Para carregamentos multiaxiais, você tem tração, torção. Até agora a gente calculou fadiga para casos simples, né? Ou flexão, ou torção, ou carga axial. Quando a gente começa a misturar, combinar os carregamentos, a gente vai precisar utilizar a tensão de von Mises. Está aqui, ó. Tensão de von Mises, né? Tanto para a tensão média quanto para a tensão alternada. Né? E aplicar apropriadamente o KF. O que é o KF? É o concentrador de tensão para cada tipo de tensão. Porque tem o KF de tensão normal e o KF de tensão de cisalhamento. Tá? Tensão de cisalhamento. Então, é isso que ele tá dizendo aqui, né? Que você tá, embora tenha em inglês, tá, pessoal? Peço desculpa que eu não traduzi ainda. Você utiliza da equação de von Mises, né? Tanto axial quanto a média, aplicando os fatores e